Olá, tudo bem? No nosso programa de língua portuguesa, nós já estudamos o que são orações, que são as frases construídas com verbos, e vimos a diferença entre as orações coordenadas e as subordinadas, sendo que as orações subordinadas exercem funções sintáticas em relação à oração principal. Se você não lembra disso ou não entendeu isso muito bem, volte aos vídeos anteriores do nosso canal e assista às aulas para acompanhar o nosso plano de estudos, ok? Hoje, então, nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas. Vamos lá? Então, nessa aula de língua portuguesa, continuando o programa de sintaxe e período composto, vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar desse vídeo, curta o nosso trabalho, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Vamos nessa! Vamos começar com algumas noções preliminares. Veja o exemplo. Eduardo quer que nós o ajudemos. Vamos reescrever essa oração da seguinte maneira. Eduardo quer ajuda. Perceba que na segunda oração, Eduardo quer ajuda. A palavra ajuda exerce a função sintática de objeto direto. Vamos ver por quê? Eduardo, que era o sujeito, quer, que é um verbo transitivo direto, alguma coisa. Então, o sujeito quer alguma coisa. Ele quer o quê? Ajuda. Então, a palavra ajuda exerce a função sintática de objeto direto nesta oração. Ou seja, na oração de cima equivalente, Eduardo quer que nós o ajudemos, nós vamos perceber que essa oração aqui em destaque funciona como objeto direto desta outra oração. Eduardo quer o quê? Que nós o ajudemos. Então, toda essa oração aqui em destaque funciona como objeto direto da oração anterior. Isso significa que a oração subordinada, neste caso, completa a oração principal. Veja, Eduardo quer é a nossa oração principal. Que nós o ajudemos é a nossa oração subordinada. A oração principal precisa de um complemento. Eduardo quer o quê? Que nós o ajudemos. Então, essa oração subordinada completa o sentido da oração principal. Essa oração subordinada exerce a função sintática que é própria de um substantivo, neste caso, de um objeto direto. Veja que aqui o objeto direto é representado pela palavra ajuda. E essa oração subordinada exerce a função sintática que é própria de um substantivo. Quando temos essas duas características, a oração subordinada completando o sentido da oração principal e exercendo função sintática própria de substantivo, nós estaremos diante de uma oração subordinada substantiva. Ela é uma oração, porque tem o verbo, aqui no caso o verbo ajudar. Ela é subordinada porque ela exerce uma função sintática, neste caso aqui a função de objeto direto em relação à oração principal. E ela é substantiva porque essa função sintática aqui, objeto direto, é característica dos substantivos. Na língua portuguesa, geralmente são os substantivos que exercem função sintática de objeto direto. Então, por essas características, estamos diante de uma oração subordinada substantiva. As orações subordinadas substantivas geralmente completam o sentido da oração principal e elas serão designadas de acordo com a sua função sintática no período composto. Na língua portuguesa, nós temos 7 tipos de orações subordinadas substantivas. Vamos ver de uma forma resumida cada uma delas agora. É importante que você colabore. Aqui nós temos a oração principal é importante e a oração subordinada que você colabore. Perceba, nós temos o verbo ser, que é um verbo de ligação. Nós temos importante, que é um predicativo do sujeito. O que está faltando aqui nessa oração principal? Tem verbo de ligação, tem predicativo do sujeito, está faltando o sujeito. Ó. O que é importante? Ora, isto é importante, que você colabore. Então, perceba que essa oração subordinada exerce a função sintática de sujeito da oração principal.
E aí ela vai ser classificada como uma oração subordinada substantiva subjetiva. Essa palavra aqui, subjetiva, é derivada da palavra sujeito. Por isso que essa oração aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque exerce a função sintática de sujeito da oração principal. Continuando, esclareço que sou casado. Então aqui nós temos um sujeito oculto eu, temos o verbo esclarecer. Eu esclareço o quê? Isto, que sou casado. Essa oração aqui funciona como objeto direto do verbo da oração principal. Então, ela vai ser classificada como uma oração subordinada substantiva objetiva direta, já que ela exerce a função sintática de objeto direto. Ok? Precisava que viessem rápido. Então, aqui nós temos o sujeito oculto ele ou ela. Precisar é um verbo transitivo indireto. Então, ele ou ela precisava de quê? Precisava disto, que viessem rápido. Perceba que essa oração subordinada está exercendo a função sintática de objeto indireto em relação à oração principal. E aí ela vai ser classificada como oração subordinada substantiva ou objetiva indireta. Seguindo com as nossas classificações, seu medo era que chovesse. Legal. Nós temos aqui o sujeito seu medo. Temos o verbo de ligação era. Quando temos um verbo de ligação, precisamos de um predicativo do sujeito, de algo que caracterize o sujeito. Então, o seu medo era isto aqui, que chovesse. A oração subordinada está exercendo função sintática de predicativo do sujeito e é classificada como oração subordinada substantiva predicativa. Seguindo adiante, seja grato a quem te ensina. Aqui nós temos um verbo no imperativo. O sujeito é oculto, né? Seja você. Grato. Grato vai ser aqui um predicativo do sujeito. Então, você seja grato. Legal. Só que o adjetivo grato, ele precisa de um complemento. Quando a gente é grato a alguém ou a gente é grato por algo. Ou seja, nós precisamos completar o sentido desse adjetivo. E esse termo que completa o sentido do adjetivo está preposicionado. Estamos diante de um complemento nominal. Só que aqui nós não temos simplesmente um complemento nominal, nós temos uma oração que exerce a função sintática de complemento nominal. E por que isso aqui é uma oração? Porque tem um verbo ensinar aqui no meio, percebeu? Então, nós temos uma oração que exerce a função sintática de complemento nominal. Essa oração vai ser classificada como oração subordinada substantiva completiva nominal, uma vez que ela exerce a função sintática de complemento nominal de um termo da oração principal. Desejo uma coisa. Legal, que coisa que você deseja? Que haja paz. Perceba que esse termo destacado funciona como o aposto da palavra coisa. É um termo explicativo de um substantivo que está sendo colocado aqui anteriormente. Tudo bem? Só que aqui tem o verbo haver, então não é simplesmente um aposto. É uma oração subordinada que exerce função de aposto. Como classificamos essa oração subordinada? Oração subordinada substantiva apositiva. Ela é chamada de apositiva porque exerce a função sintática de aposto. E por último, a mesa foi dada por quem a fez. A mesa é um sujeito paciente. Aqui nós temos a locução verbal foi dada. Então, estamos diante de uma voz passiva analítica. E aqui nós temos o agente da passiva, que é quem pratica a ação sofrida pelo sujeito. Veja, a mesa foi dada, ela sofre a ação de ser dada. E quem que deu a mesa? Quem a fez? Só que aqui nós não temos simplesmente um agente da passiva, porque temos o verbo fazer. Então, nós temos uma oração exercendo o papel de agente da passiva. Essa oração será classificada como oração subordinada substantiva, agente da passiva. Então, perceba que as orações subordinadas substantivas exercem funções sintáticas que são próprias dos substantivos na língua portuguesa,
Geralmente são substantivos, que são sujeito, objetos, predicativo, complemento nominal, aposto e agente da passiva. E elas são classificadas de acordo com a função sintática que elas exercem em relação à oração principal. Se a oração subordinada substantiva é sujeito da oração principal, ela será uma oração subjetiva, e assim por diante. Como então que eu faço para classificar uma oração subordinada substantiva? Bom, primeiro eu vou substituir a oração subordinada substantiva por uma palavra. Geralmente a gente usa o pronome isto, porque fica mais fácil de fazer essa substituição. Então olha lá, os operários ignoravam que o gerente observava o trabalho. Nós vemos que nós temos duas orações aqui, porque tem o verbo ignorar e tem o verbo observar. Eu já separei aqui para você as duas orações. Legal. Os operários ignoravam o quê? Ignoravam isto. Eu peguei toda essa oração aqui e substituí pela palavra isto. Agora eu vou fazer a identificação da função sintática dessa palavra em relação à oração anterior. Os operários ignoravam o quê? Isto. Eu posso dizer que isto era ignorado pelos operários? Sim. Então, a função sintática aqui desse termo é objeto direto. Eu sei que o termo isto é objeto direto porque o verbo ignorar é um verbo transitivo direto. Tudo bem? Bom, agora que eu já fiz a identificação da função sintática dessa palavrinha, eu vou classificar a oração subordinada substantiva correspondente. Se isso aqui é um objeto direto, significa que essa oração subordinada ela está funcionando como um objeto direto da oração principal. Então, ela será classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta, uma vez que ela exerce a função de objeto direto em relação à oração principal. Veja que o nome é gigantesco, né? Eu sei que assusta no início, mas esse nome tem uma razão. Isso aqui é uma oração porque tem o verbo observar. Ela é subordinada porque ela exerce uma função sintática em relação a outra oração, que é chamada de oração principal. Ela é substantiva porque, geralmente, um objeto direto é um substantivo na língua portuguesa. Então, por isso que ela é uma oração subordinada substantiva. E ela é objetiva direta justamente porque ela exerce a função de objeto direto em relação à oração principal. Tudo bem? Com exercício, com leitura e com prática, você vai conseguir classificar as orações subordinadas substantivas com cada vez mais facilidade, tudo bem? Vamos ao exercício. Vou te dar 5 segundos para pausar o vídeo e tentar resolver esse exercício aí sem ajuda. Vamos lá? Muito bem, espero que você não tenha tido muita dificuldade. Vamos ler o enunciado. Identifique a alternativa que contém uma oração que funciona como objeto indireto de um verbo transitivo indireto. Então, olha lá. Eu quero que você identifique a alternativa A, B, C ou D que contém uma oração que funciona como objeto indireto, ou seja, uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. E aí temos as 4 alternativas. Letra A. Havia muitos carros parados no acostamento. Letra B. Estou esperançoso porque a prova seja fácil. Letra C. Foi memorável como a lutadora venceu a competição. E letra D. Todos nós precisamos de que nos deem atenção. Se você indicou a alternativa D, parabéns, você acertou o exercício. Mas vamos verificar por que temos aqui uma oração que funciona como objeto indireto? Todos nós precisamos de quê? Disto, de que nos deem atenção. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto e ele precisa de um objeto indireto. Só que aqui nós não temos simplesmente um objeto indireto. Já que temos o verbo dar, nós temos uma oração que funciona como objeto indireto em relação ao verbo da oração principal.
Como que classificamos essa oração? Isso mesmo. Oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Se você acertou, parabéns! Mas se você teve alguma dificuldade, nós vamos agora falar de cada um dos tipos de orações subordinadas substantivas para que você fique com mais clareza, com maior familiaridade em relação ao conteúdo que estamos vendo nesta aula. Vamos lá então. Oração subordinada substantiva subjetiva. Ela vai funcionar como sujeito da oração principal. Veja o exemplo. Foi decidido que não haverá aula semana que vem. Nós temos duas orações, porque temos o verbo decidir e temos o verbo haver. Legal. Algo foi decidido. Então, eu tenho aqui um verbo de ligação e eu tenho um predicativo do sujeito. O que está faltando aqui nessa oração principal? Está faltando o sujeito. Ó. Isto foi decidido. Isto o quê? Que não haverá aula semana que vem. Então, essa oração funciona como sujeito da oração principal. Ela vai ser classificada como oração subordinada substantiva subjetiva. Outros exemplos? Era improvável que ele fosse tão displicente. Aconteceu que a reunião foi adiada. Veja lá. Isto aconteceu. Isto o quê? Isto aqui, ó, que a reunião foi adiada. Então, nós percebemos que a oração subordinada funciona como sujeito da oração principal. Nestes casos, em que a oração subordinada é subjetiva, ela também é conhecida como sujeito oracional. Por quê? Porque o sujeito da oração principal é uma oração subordinada. Então, não se assuste se numa prova, num concurso ou no vestibular, você se deparar com esse termo aqui, sujeito oracional. Significa que o sujeito da oração principal é uma oração subordinada. De que tipo? Subjetiva. Ok? Vamos adiante. Agora vamos falar de orações subordinadas substantivas objetivas diretas, que são aquelas que funcionam como objeto direto da oração principal. Veja o exemplo. O diretor, que é o nosso sujeito, exigia alguma coisa. O verbo exigir é um verbo transitivo direto, porque eu posso dizer que isto era exigido pelo diretor. O que está faltando aqui nessa oração para ela ter sentido completo? O objeto direto. Então, essa oração subordinada funciona como objeto direto da oração principal. Então, ela será classificada como oração subordinada, substantiva ou objetiva direta. Outros exemplos? O freguês perguntou o quê? Se havia mais produtos no estoque. Ninguém sabe isto, como eles se salvaram. Temos também as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas, que são aquelas que funcionam como objeto indireto da oração principal. Veja o exemplo. Darei o quê? O prêmio. Então, eu, que é um sujeito oculto, darei, que é um verbo transitivo direto e indireto, darei o quê? O prêmio. O prêmio é o nosso objeto direto. Só que eu darei o prêmio a quem? A quem fizer mais pontos. Essa oração inteira aqui funciona como objeto indireto da oração principal. Então, ela é classificada como oração subordinada substantiva objetiva indireta. Outros exemplos? Lembre-se de quê? De que a vida é curta. Ela não gosta que a chamem de senhora. Perceba o seguinte. Ela, que é o sujeito, não gosta, nós temos aqui um adjunto adverbial de negação, e temos o verbo gostar, que é um verbo transitivo indireto, porque quem gosta, gosta de algo. E aí nós temos toda essa oração subordinada funcionando como objeto indireto do verbo transitivo indireto da oração principal. Então, ela é uma oração objetiva indireta. Maravilha! Só que como o objeto indireto geralmente é preposicionado, nós temos a preposição de. Só que aqui a preposição de está entre parênteses. Por quê? Porque eu posso fazer a seguinte construção. Ela não gosta que a chamem de senhora, sem a preposição. Ela não gosta de que a chamem de senhora, com a preposição. Isso significa o seguinte, que as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas, assim como os objetos indiretos, elas são regidas de preposição. Porém, em alguns casos,
a preposição pode ser suprimida. Então, não é porque não tem preposição que a oração vai mudar de função sintática, tudo bem? Em alguns casos, as orações subordinadas substantivas objetivas e indiretas podem ter as suas preposições suprimidas. Isso aqui é uma pegadinha muito usada em provas e concursos. Cuidado com isso. Oração subordinada substantiva predicativa. Ela vai funcionar como predicativo do sujeito da oração principal. Veja o exemplo. Nosso receio era que fizesse frio. Nosso receio é o sujeito dessa oração. Aqui nós temos o verbo ser, que é um verbo de ligação. Temos o sujeito, temos o verbo de ligação, e aqui nós temos uma oração funcionando como predicativo do sujeito da oração principal. Então, isso aqui é uma oração subordinada substantiva predicativa. Outros exemplos. Amélia não é quem você pensa. Minha esperança é que passes na prova. Perceba que nesses exemplos temos o sujeito, temos o verbo de ligação e temos a oração subordinada funcionando como predicativo do sujeito, o que as torna orações subordinadas substantivas predicativas. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela vai funcionar, como o próprio nome diz, como complemento nominal ou de um substantivo ou de um adjetivo da oração principal. Veja só. Sou favorável a que prendam um delinquente. Eu, que é o sujeito oculto, sou favorável. Temos um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Legal. Só que quem é favorável a algo. E eu sou favorável a isto, a que prenda um delinquente. Toda essa oração aqui funciona como complemento nominal da palavra favorável, que é um adjetivo. Outros exemplos? Estamos ansiosos porque realizes teus sonhos. Ela está farta de que a tratem como louca. Percebeu uma coisa? Assim como os complementos nominais, as orações subordinadas substantivas completivas nominais são regidas de preposição. Preste atenção nisso e não confunda oração substantiva completiva nominal com objetiva indireta. Beleza? Vamos adiante. Oração subordinada substantiva apositiva. Como o próprio nome diz, apositiva, ela vai funcionar como aposto, que é um termo explicativo de algum termo da oração principal. Olha lá. Só desejamos uma coisa. Que coisa é essa? Que sejas feliz. Então, essa oração aqui funciona como aposto do substantivo coisa. Tenho um pedido. Honre a minha confiança. Aqui nós temos uma oração subordinada, exercendo a função sintática de aposto da palavra pedido. Reconheço uma qualidade. Que qualidade é esta? Você é uma pessoa honesta. Temos aqui também outra oração subordinada, exercendo a função de aposto de um substantivo da oração principal. Por último, temos a oração subordinada substantiva agente da passiva, que, como o próprio nome diz, funciona como agente da passiva e vai ocorrer quando a oração principal for uma oração que esteja em voz passiva analítica. Olha o exemplo. O quadro foi destruído por quem o pintou. O quadro é o nosso sujeito paciente. Foi destruído é a nossa locução verbal que está na voz passiva analítica. E ele foi destruído por quem? Por quem o pintou. Temos aqui o verbo pintar. Então, isso aqui não é simplesmente um agente da passiva, mas é uma oração que funciona como agente da passiva, sendo classificada, então, como oração subordinada substantiva agente da passiva. Outro exemplo. A síndica era admirada por quantos a elegeram. Legal? A síndica, que é o nosso sujeito paciente, era admirada, nossa locução verbal de voz passiva analítica, por quem? Por quantos a elegeram. Aqui temos a nossa oração subordinada substantiva agente da passiva. Vamos agora fazer mais um exercício para fixar bem os conceitos que estudamos até agora. Pause o vídeo e tente resolver o exercício corretamente. Vamos lá então.
As orações subordinadas substantivas exercem funções sintáticas próprias dos substantivos. Isso aqui você já sabe. Identifique a alternativa em que a oração subordinada sublinhada não exerce a função sintática designada entre parênteses. Então vamos entender. Eu já destaquei as orações subordinadas substantivas e coloquei aqui qual é a função sintática que ela está exercendo em relação à oração principal. Só que o que o exercício pede é que você identifique qual é a oração subordinada sublinhada que não está exercendo a função sintática designada entre parênteses. E aí, qual alternativa você indicou? Se você colocou a alternativa C, parabéns, você acertou, olha lá. Estou propenso a que voltemos ao trabalho. Aqui o exercício disse que essa oração que está sublinhada, ela exerce a função de objeto indireto. Mas, veja só. Estou propenso a que voltemos ao trabalho. Eu destaquei aqui a oração principal e a oração subordinada substantiva. E aí eu vou pegar a oração subordinada e vou substituir por uma palavrinha para facilitar a minha análise sintática. Estou propenso a isto. Veja que eu coloquei aqui toda a oração subordinada, né, substituindo aqui pela palavra isto. Interessante. Agora fica mais fácil fazer a análise sintática. Eu, que é o sujeito oculto, estou propenso. Verbo estar é um verbo de ligação e propenso é um predicativo do sujeito. Legal? Só que quem está propenso a algo. Então, esse adjetivo aqui, propenso, ele está reclamando um complemento preposicionado. Isso aqui é o complemento nominal do adjetivo propenso. Significa que essa oração subordinada, ela exerce a função de complemento nominal e não de objeto indireto. Então, ela será classificada como oração subordinada substantiva completiva nominal. Por isso que, neste caso, a oração subordinada sublinhada não exerce a função sintática que foi colocada entre parênteses. Nos demais exemplos, está tudo certinho, ok? Se você acertou, parabéns. Se não acertou, tente fazer o exercício de novo. Tente explicar para si mesmo por que essa oração subordinada substantiva é classificada como completiva nominal e não como objetiva indireta? E se ainda sobrar alguma dúvida, use aí os comentários do vídeo para mandar para mim as suas críticas, as suas sugestões e as suas perguntas. E a gente vai conversando e vai aí entendendo melhor como funciona a gramática da língua portuguesa. Beleza? Vamos adiante. Para terminar a nossa aula, vamos fazer algumas observações sobre as orações subordinadas substantivas. Primeiro, as conjunções que e se, quando introduzem orações subordinadas substantivas, serão chamadas de conjunções integrantes. Então, veja lá. Quando eu tiver uma oração subordinada substantiva, introduzida pela conjunção que ou pela conjunção se, neste caso, essas conjunções serão chamadas de conjunções integrantes. Olha os exemplos. Desejo que vocês sejam felizes. Não sei se haverá aula amanhã. Em ambos os casos, nós temos orações subordinadas substantivas objetivas diretas, porque elas funcionam como objeto direto das orações principais, ok? Então, temos aqui duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas. A primeira é introduzida pela conjunção que é uma conjunção integrante. A segunda é introduzida pela conjunção se, que também é uma conjunção integrante. As orações subordinadas substantivas, além de serem introduzidas pelas conjunções integrantes que e se, podem ser introduzidas por pronomes e advérbios interrogativos. E aí, nestes casos, quando não há conjunções integrantes que e se, nós vamos dizer que as orações subordinadas substantivas estão justapostas à oração principal. Justaposto quer dizer colocado ao lado da oração principal, sem conjunção integrante neste caso. Veja os exemplos. Ele indagou isto. Quantos anos tinha a criança? Diga-nos isto. Quando ocorrerá o sorteio?
Em ambos os exemplos, as orações subordinadas substantivas são objeto direto da oração principal, então serão classificadas como objetivas diretas. Legal. Só que aqui elas não foram introduzidas pelas conjunções integrantes que e se, mas sim pelas palavras interrogativas quantos e quando. Então, neste caso, elas estão justapostas à oração principal. Elas não são introduzidas por conjunções integrantes, ok? E aqui eu sei que você poderá ter alguma confusãozinha, mas eu vou tentar explicar isso de uma maneira muito clara. As orações subordinadas substantivas podem estar coordenadas entre si. Como assim? Veja o exemplo. Queremos que você venha e que traga os amigos. Fazendo a análise sintática, nós temos o verbo querer aqui na oração principal. Temos o sujeito oculto nós. Então, nós queremos o quê? Que você venha e que traga os amigos. Perceba que nós temos duas orações subordinadas exercendo a função de objeto direto do verbo querer. Então, ambas serão classificadas como oração subordinada substantiva objetiva direta. Legal, porque essa oração é o objeto direto do verbo querer e esta outra oração também é objeto direto do verbo querer. Legal? Então, nós vemos que aqui elas são subordinadas e esta é a principal. Só que uma em relação à outra não está subordinada, porque elas exercem a mesma função sintática em relação à oração principal. Então, elas são independentes uma da outra sintaticamente. Essa aqui não exerce função sintática em relação à outra, e a segunda não exerce função sintática nenhuma em relação à primeira. Por isso que elas estão coordenadas entre si. E aqui nós temos a palavrinha e, que nós já aprendemos lá nas orações coordenadas, que essa palavrinha e se trata de uma conjunção coordenativa aditiva. Então, ela está coordenando duas orações subordinadas a uma oração principal. Isso aqui vai ficar mais claro quando nós estivermos estudando os períodos compostos por subordinação e coordenação ao mesmo tempo. E aí nós vamos estudar isso no vídeo de períodos mistos, ok? Mas guarde essa informação para perceber que nós podemos ter dois objetos diretos, dois objetos indiretos, ou seja, duas orações subordinadas coordenadas entre si. E aí, para terminar essa aula em grande estilo, você vai associar as duas colunas de acordo com a classificação das orações subordinadas substantivas que estão aqui na primeira coluna. Então, pause o vídeo, identifique as orações subordinadas e classifique essas orações associando as duas colunas, ok? Vamos lá, vou te dar um tempinho para pausar o vídeo e fazer o exercício. E aí, deu muito trabalho? Espero que sim, porque todo trabalho merece depois uma recompensa, ok? Então, olha lá. Na oração 1, gostava de que lhe bajulassem? Então, olha lá, nós temos o sujeito oculto, ele ou ela. Temos o verbo gostar, que é um verbo transitivo indireto. Então, a oração subordinada, de que lhe bajulassem, funciona como objeto indireto do verbo gostar, colocando aqui a oração de que lhe bajulassem como objetiva indireta. 2. Foi enganado por quem o amou. Então, ele, que é o sujeito oculto, foi enganado. Opa, temos aqui uma voz passiva analítica. Então, ele foi enganado. Por quem? Por quem o amou. Essa oração subordinada exerce a função de agente da passiva da oração principal. Número 3. Ela era contrária a que a calassem. Então, ela, que é o sujeito, era, que é um verbo de ligação, contrária é um predicativo do sujeito. Legal? Ela era contrária. Mas ela era contrária a quê? A isto aqui, a que a calassem. Então, contrária, que é um predicativo do sujeito, está sendo aqui representado por um adjetivo. E esse adjetivo reclama um complemento que é preposicionado. Essa oração aqui é um complemento nominal. Então, ela é classificada como oração subordinada substantiva completiva nominal. Número 4.
Será importante que fiquemos unidos. Será importante. Algo, que eu não sei o que é, será importante. Então, nós temos aqui o verbo de ligação ser. Temos importante, que é um predicativo do sujeito. Mas está faltando o quê? Está faltando o sujeito, né? Isto será importante. Isto o quê? Que fiquemos unidos. Então, essa oração subordinada exerce a função de sujeito da oração principal. Então, aqui na 4, nós temos uma oração subordinada substantiva subjetiva. Número 5. Essa aqui está fácil, hein? Tive uma ideia. Que ideia é essa? Vamos ao cinema. Perceba que essa oração aqui está explicando que ideia foi a ideia que eu tive. Então, ela funciona como aposto da palavra ideia. Qual é a classificação dessa oração subordinada? Oração subordinada substantiva apositiva. Número 6. Sua dúvida é se daremos conta da missão. Então, olha lá. Sua dúvida é. Aqui nós temos o sujeito, temos o verbo ser, que é um verbo de ligação. Tem o sujeito, tem o verbo de ligação. Está faltando o quê? O predicativo do sujeito. Então, essa oração subordinada aqui funciona como o predicativo do sujeito sua dúvida, sendo classificada como oração subordinada substantiva predicativa. E, por último, esperas que te tragam mais vinho? Né? Tu, que é o sujeito oculto, esperas isto. Esperas o quê? Que te tragam mais vinho. O verbo esperar é um verbo transitivo direto. Então, essa oração funciona como objeto direto do verbo esperar, classificando, então, como oração subordinada substantiva objetiva direta. Se você acertou tudo, parabéns! Se você acertou a maioria, parabéns também! E se você errou, é motivo para ficar triste? Não, é motivo para você continuar estudando e, se possível, entrar em contato comigo para que nós possamos aí resolver as suas dúvidas e te ajudar a atingir os seus objetivos e entender essa classificação das orações subordinadas substantivas, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando de orações subordinadas, mas agora nós vamos falar das orações subordinadas adjetivas. Então, espero que até lá você revise a matéria, faça mais exercícios. Se tiver dúvidas, fale com a gente para que nós possamos aí trocar ideias e assim continuar o nosso estudo sobre a gramática de língua portuguesa. Mas agora é hora de relaxar. Você chegou ao final da aula, meus parabéns. Não é fácil manter a concentração quando estamos estudando um conteúdo tão complexo como a gramática, mas é esse tipo de estudo que vai nos ajudar a alcançar os nossos objetivos acadêmicos, profissionais ou até matar a nossa curiosidade em relação a algum ponto da gramática de língua portuguesa, ok? Então vamos fazer um resumo rapidão aqui. Hoje nós falamos das orações subordinadas substantivas, que são aquelas orações que exercem as funções sintáticas próprias dos substantivos em relação à oração principal. Lembre-se que geralmente elas são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se, mas elas também podem ser justapostas à oração principal, tudo bem? Legal? E aí, neste vídeo, nós aprendemos a classificar as orações subordinadas substantivas de acordo com a função sintática que elas exercem em relação à oração principal. Se a oração funciona como sujeito da oração principal, ela será uma oração subjetiva. Se ela funciona como objeto direto da oração principal, ela será objetiva direta. Se ela exercer a função sintática de objeto indireto, ela será classificada como objetiva indireta. Se ela exercer a função sintática de predicativo do sujeito da oração principal, ela será uma oração subordinada substantiva predicativa. Quando ela exercer a função sintática de complemento nominal, ela será classificada como oração subordinada substantiva completiva nominal. Se a oração subordinada funcionar como aposto de algum substantivo da oração principal, ela será uma oração apositiva. E se a oração principal estiver na voz passiva analítica,
Nós poderemos ter uma oração subordinada substantiva exercendo a função de agente da passiva da oração principal. Espero que com esse resumo e com essa aula você tenha aí obtido maiores esclarecimentos sobre esse assunto. Mas se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição, seja por e-mail ou seja pelos comentários aqui do vídeo, para que nós possamos juntos continuar estudando e entendendo, criando maior familiaridade com a língua portuguesa. Agora que você chegou ao final da aula, dê uma pausa, dê uma espreguiçada, tome um café, dê uma caminhada, dê uma relaxada, porque temos muita coisa para estudar ainda. O aprendizado, ele dura ao longo da vida, então nós não podemos pensar que acabamos de ver o vídeo e entendemos tudo. Não, agora é hora de dar uma relaxada e na próxima oportunidade, ler uma boa gramática, assistir novamente o vídeo, fazer um resumo e fazer exercícios, ok? Se você gostou do vídeo de hoje, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E espero te ver na próxima aula, tá bom? Então, um grande abraço, bons estudos, muito sucesso e até mais!